Olá, muito bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida e sobre a sua família. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e que você rejeite todo o mal que Satanás tem planejado contra ti e tem executado contra a sua vida. Resista, né? Porque a palavra diz que aqueles que resistem ao Senhor, né, fará com que o diabo fuja dele, fuja dela. Não é assim? E que nós possamos ser essa pessoa resistente, essa pessoa que busca em Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Amém? Meus irmãos, é com alegria que começamos mais um devocional, é com alegria que começamos aqui mais uma palavra, né? Estamos aí caminhando para o final do livro de Atos, um livro muito denso, um livro cheio de detalhes, um livro onde tem-se aí o histórico dos primeiros dias da igreja, dos grandes homens de Deus, dos apóstolos, dos discípulos, né, e de homens como Paulo que fizeram algo tão incrível em favor da igreja e em favor de mim e em favor de você. Né? Esse evangelho pregado por meio desses homens após, né, a crucificação de Jesus realmente transtornou o mundo e tem mantido o mundo transtornado. Porque o mundo, com Jesus, ele é um mundo transtornado, porque é totalmente avesso, né? O evangelho é totalmente avesso o que esse mundo prega, né? Totalmente avesso aquilo que esse mundo é. Não é? Até a gente pensar que nós, humanos, a gente já nasce propensos para o mal. Né? Para você praticar o mal, você não precisa fazer esforço nenhum, não precisa se esmerar, se esforçar com nada, já está ali fluido, de forma natural. Não é? Agora, para você fazer o bem, para você poder fazer coisas boas, coisas edificantes, você ser importante na vida de alguém, você gerar valor na vida de alguém, aí você não precisa apenas contar com algo que está interno já de forma vindo, né, de fábrica. Você precisa buscar algo de fora, e esse de fora é a crença em Cristo Jesus, no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí sim, você se esforçando e buscando a Deus de uma forma, né, buscando Ele de forma externa e trazendo Ele aqui para dentro, se conectando a Deus por meio do Espírito Santo e do Espírito que Ele implantou em você, aí sim, você está em condições de praticar o bem. E mesmo assim, vai ter resistência. Então, em outras palavras, o mal é natural e o bem nós precisamos nos esforçar para praticá-lo, amém? Então se esforce, está aqui comigo todos os dias, né, lendo a palavra, né, caminhando aí pela Bíblia Sagrada, fazendo esse devocional, né, aprendendo mais das coisas do Senhor, é algo que é buscar o bem de fora, né, é alimentar o coração e alimentar a alma. Você já reparou que às vezes você sente um cheiro, e esse cheiro te leva a lugares e a experiências do passado, sim, às vezes muito distantes? Pois é, essas trilhas neurais, esses registros que ficam na nossa mente, né, aconteceram de forma espontânea. Agora, o Evangelho, né, os princípios de Deus, né, aquilo que vem por meio da palavra do Senhor, aquilo que é do alto, aquilo que Deus nos deu, nós nos alimentamos da palavra, buscando no Senhor, meditando na sua palavra, nós iremos também criar trilhas neurais que vão, né, fazer diferença nas nossas ações, né, nos nossos gostos, naquilo que a gente gasta nosso tempo, né, vai nos moldar para sermos uma pessoa melhor e em construção para o principal, que é para a vida eterna. Porque se você não se moldar, né, na forma do Senhor, você não vai ser salvo. Você precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, viver pela graça e pela fé, né? Lançar mão dos frutos do Espírito, né? Desenvolver os dons do Espírito, para que você possa se moldar como alguém aprazível a Deus e que possa, né, habitar com Ele na eternidade. Amém? Então vamos para a nossa palavra. Né? Hoje nós vamos ler Atos 26, é o discurso de Pedro, é o discurso de Paulo, né, já no tribunal, diante de Festo, o governador romano, e diante, né, de Agripa, o rei dos judeus, e de Berenice também. Então estamos ali com
a maior autoridade romana na Judéia e a maior autoridade também entre os judeus, né? Então a maior autoridade romana e entre os judeus, que é ali o rei Agripa. E Paulo então tem oportunidade de se defender, né, diante, né, desse tribunal tão qualificado. E nem por isso, nem por ser qualificado, era um tribunal justo e imparcial, né? E ali Paulo vai fazer sua defesa passando o histórico desde o momento em que ele era um fariseu, né, vivendo na religião mais radical entre os judeus, que é o farisaísmo, e o que ele fazia em favor desta religião, sobretudo o que ele fez, ele narra o que ele fez contra os próprios cristãos, que agora ele o é, né? Então ele fala, se dirigindo, não é, ao governador Festo, mas sobretudo ao rei, não é, Agripa, Herodes Agripa. Por quê? O rei Agripa, ele conhece, né, dos costumes, né, dos judeus, né? Então Paulo vai fazer essa defesa, né, diante desses magistrados, dizendo, né, o quanto ele, antes de ser cristão, o quanto ele agiu conforme o que agradava aos fariseus e ao sinédrio, enfim, a todos esses homens aí, né, da religiosidade, da alta religiosidade de Jerusalém. E ele, narrando o que ele fez, né, narrando as vezes que ele afiançou, que ele concordou com a morte de crentes, né, lembrando que o primeiro mártir da igreja, né, Estevão, foi morto aos pés de Paulo, né? E ali ele vai narrando até o ponto em que ele está no caminho de Damasco para continuar a perseguição contra os cristãos, e Jesus, né, ele se manifesta diante de Paulo, né, até então chamado Saulo, né? Paulo, narrando, diz que houve um resplendor de luz mais forte do que o próprio sol, imagina comigo, mais forte do que o próprio sol, né? E que lançou a ele e a todos ao chão, né? E ali somente ele ouviu a voz de Jesus, né, que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Até quando vai recalcitrar contra os aguilhões? Né? Então ali Paulo pergunta: quem és, Senhor? E aí Jesus responde: sou Jesus a quem tu persegues. Né? Então assim, Paulo vai narrando esse momento, né, e ali, né, ele, finalizando o diálogo, ele diz que, né, ele então curado por meio de Ananias, né, já chegando em Damasco, e que Jesus o comissiona, né, a missão de pregar o evangelho aos judeus, mas sobretudo aos gentios. E ali, né, ele continua narrando que ele, ao pregar a Jesus, ele não prega nada que seja contrário, né, ao que pregou Moisés e os profetas. Né? Ele fala ali: poxa, eu estou cumprindo, né, os mandamentos e o evangelho do Cristo que os profetas, né, apontaram, e o próprio Moisés, em algumas passagens, ele aponta, né, o Antigo Testamento todo aponta para Cristo, mas os judeus não queriam de modo algum, né, aceitar que o Messias tinha vindo, o Cristo estava entre nós. Né? E ali Paulo, ele finaliza dizendo que, né, ó rei Agripa, tu bem conheces, né, os costumes, né, e sabes a respeito dos profetas e de Moisés, né, e das coisas próprias da ressurreição, né, que nós cremos enquanto judeus. Né? E ali, quando Paulo ele faz essa sustentação oral, né, o governador Festo ele se levanta de forma exaltada, né, e acusa Paulo, né, de que as muitas letras o têm, né, enlouquecido. Né? De certo modo, ele falou assim: nossa, que oratória, que fundamentação, que sustentação oral você fez. Né? Ele não falou isso, mas ele pensou. Né? As muitas letras te têm enlouquecido. Né? E ali, né, Paulo se dirige, né, ao rei Agripa, né, apelando, né, porque ele conhecia e ele sabia que ele, né, diante daquilo que foi exposto, que estava, né, claro que ele não, né, não era alguém, né, a ser acusado de morte, né, a ser ali
condenado à morte, né? E todos se levantam e se reúnem, né, fora da presença de Paulo, né? E Agripa, ele concorda de que realmente não tem nada que o condicione a ser condenado à morte, mas que, né, isso, né, Agripa se dirigindo a Festo de forma reservada. Ele diz, né, já que ele apelou para César, então vai ter que ir a César. Né? Ali, essa sustentação de Paulo daria a ele a libertação, mas tudo que aconteceu na vida de Paulo após, né, o momento do encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco foi então, né, obra e projeto de Deus na vida dele. Então eu creio que até que ele chegasse a Roma era um projeto de Deus, né? Então assim, havia ali, né, Deus tinha para Paulo, né, a continuidade daquilo que Deus tinha para a vida dele, para, né, a igreja. Lembrando que Paulo, estando em Roma, né, ele ali vai ser levado a Roma, né, estando Paulo em Roma, né, nos demais capítulos nós vamos aprender, ele escreve cartas, né, entre elas aos Efésios, né, a Filemão, né, e outras 2 cartas, são 4 cartas, né, do cativeiro, e ele continua fazendo a obra, recebendo, né, o discípulo Lucas, né, na cadeia, e ele ali tomava nota e alimentava as igrejas com os escritos de Paulo enquanto ele esteve preso. Então assim, até preso, Paulo fazia a obra do Senhor e foi extremamente importante para a construção da igreja, e essa igreja que já dura 2000 anos. Nem nada, nenhum império, nenhum conhecimento, nenhuma doutrina, nada rompeu com os séculos como o Evangelho tem rompido. São 2000 anos e estou eu aqui, levanto bem cedo, né, para poder fazer esses vídeos com vocês, né, porque eu creio na palavra, porque eu creio na transformação que pode acontecer na vida de uma pessoa quando recebe a palavra e põe ela em prática. Isso aconteceu comigo e eu creio em nome de Jesus que vai acontecer e está acontecendo nesse momento com você que me ouve, que acompanha aqui esses vídeos, né? Antes de fazermos a oração, peço que você continue fazendo aquilo que a gente tem combinado, né? Que você possa estar dando caminho a este vídeo, enviando para os grupos de WhatsApp, meu irmão, o ID pregar.